Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Que bom estarmos aqui todos juntos, unidos no amor do Senhor Jesus, para juntos proclamarmos a palavra do Senhor. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Palavra do Senhor. Estamos ainda nesse clima de Dia das Mães. Então, essa palavra de hoje será para edificar as vidas, nossas vidas de mães, também os pais e as famílias. Amém? Porque o que o Senhor diz na palavra do Senhor é que os filhos, eles são herança do Senhor. São presente de Deus para os pais. E também diz aqui que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, os filhos da mocidade. Os nossos filhos são como flechas. E o guerreiro é Deus. E Deus, ele deseja atirar as nossas flechas para cumprir o propósito que ele tem para cada um dos nossos filhos. O Senhor Deus tem um propósito com cada vida. Nenhuma pessoa está aqui nessa terra por acaso, mas está aqui para cumprir um propósito do Senhor. E assim também são os nossos filhos. Deus tem um propósito com eles. Eles são herança do Senhor, o nosso galardão, e tem um propósito nas mãos do Senhor. Eles são como flechas na mão de Deus, que Deus quer atirar essas flechas cumprindo um propósito. Amém? E para que esse propósito seja cumprido, nós precisamos, pais, estar como o arco ali, pronto para deixar o guerreiro, Senhor Deus, atirar as nossas flechas. E não há nada melhor para os nossos filhos, não há nada melhor do que estar nas mãos do Senhor Deus. Amém? E os nossos filhos, então, são como herança do Senhor. O fruto do ventre, o nosso galardão. Por quê? Porque Deus se agrada em nos abençoar através dos nossos filhos. Aqui diz que bem-aventurado o homem que tem filhos. Amém? O filho é uma bem-aventurança, uma felicidade para nós pais. Deus quer nos galardoar, nos fazer felizes através da vida dos nossos filhos. Amém? O Salmo 112 diz assim: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Então o Senhor Deus, quando Ele quer abençoar alguém, quando Ele quer abençoar aquela vida que ama o Senhor, que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos, qual é a bênção que Ele dá? Qual é a melhor bênção que Ele dá? Ele abençoa os seus filhos e abençoa a sua descendência. O nosso Deus é um Deus de descendência, que quer nos dar uma descendência e quer abençoar a nossa descendência. Ele quer nos fazer feliz na terra, abençoando a nossa descendência. Em Êxodo 20, tem uma promessa de Deus. Deus fala assim em Êxodo 20 e o versículo 6. Deus fala: faço misericórdia, aleluias, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, aleluias. Então o nosso Deus, Ele quer abençoar a nossa geração quando nós estamos na palavra, quando nós amamos o Senhor,
cumprimos seus mandamentos, temos aqui uma promessa da bênção do Senhor, da misericórdia do Senhor, até 1000 gerações, até 1000 dos nossos descendentes. É uma promessa sobre a nossa descendência, uma promessa maravilhosa. Então, quando Deus quer abençoar alguém, Ele abençoa os seus filhos e abençoa a sua descendência. Foi assim com Abraão. Lembra da história de Abraão? Abraão era um homem justo perante Deus, que amava a Deus e era um homem de fé. Ele cria no Senhor. Mas ele não tinha filhos e já era de avançada idade. Eles já tinham, durante a vida dele toda, ele com a sua esposa Sarai, tinham tentado ter filhos e não tinham conseguido. E Deus visitou Abraão, fazendo uma promessa para ele, que se ele andasse na presença dele, Deus iria abençoá-lo com uma grande descendência. Agora pensa para um homem de idade, um ancião, tomar posse dessa promessa. Mas Abraão cria em Deus, ele tinha fé e ele tomou posse da promessa. Então olha o que está escrito em Gênesis capítulo 15, vamos ler. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e Deus falou para Abrão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então Deus conduziu Abraão para fora da casa e disse: olha para os céus, aleluias, e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Então, Deus prometeu para Abraão que ele daria uma descendência que seria como as estrelas do céu, tão numerosa como as estrelas do céu. E essa era a melhor bênção que Deus poderia dar para um Abraão, um homem que a vida inteira desejou ter um filho, já era velho e não tinha filhos. E amados irmãos, quando Deus apareceu para Abraão pela primeira vez, ele estava na cidade de Ur, Abraão tinha 75 anos, já era velhinho, já tinha passado a vida tentando ter filho, não tinha filhos, e Deus veio e prometeu. E quando finalmente Isaac nasceu, filho da promessa, Abraão tinha 100 anos. Então Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. E quando finalmente a sua esposa ficou grávida, todas as esperanças humanas tinham acabado de ter filhos e descendência. E Deus deixou acabar as esperanças humanas para que Abraão e Sarai entendessem que aquele filho veio do Senhor. Não veio pelo esforço humano, mas veio pelo poder de Deus. E Deus fala para Abraão, quando finalmente Sarai se torna mãe: haverá para Deus algo muito difícil de fazer? Não. Para Deus não existe nada que seja difícil de fazer. Amém? E Deus, quando Ele quer nos abençoar com os nossos filhos e com a nossa descendência, e fazer dos nossos filhos flechas na mão do guerreiro, nenhum impedimento há para o Senhor. Nenhum impedimento. Amém? Nós precisamos crer como Abraão, ter fé como Abraão, crer na palavra de Deus, andar na presença do Senhor, cumprir os seus mandamentos, as suas ordenanças, e Ele nos abençoará com os nossos filhos. Amém? E a gente vê que hoje em dia, né, é muito difícil criar filho. Muitas pessoas dizem: é muito difícil criar filho hoje em dia. É verdade, porque os apelos da sociedade, do mundo, né, sempre levam os nossos filhos para outro lado que não é da presença do Senhor.
Mas nós, mães e pais, nós temos um recurso que não falha, que é o recurso da oração, o recurso de estarmos na presença do Senhor, agradecendo pelos nossos filhos, declarando que eles são bênção, que eles são flechas na mão do guerreiro, deixar os nossos filhos como as nossas flechas na mão do Senhor, deixar eles na mão do Senhor, para que o Senhor molde os nossos filhos, para que o Senhor trabalhe na vida dos nossos filhos, e nós em oração, clamando ao Senhor, então todo o propósito do Senhor na vida dos nossos filhos será cumprido. E nós teremos uma descendência abençoada e poderosa na terra. Porque essa é a palavra do Senhor. Não vamos abrir mão da palavra do Senhor. Amém? Vamos ser mães e pais como Déboras. Amém? Que não teve medo da batalha, mas enfrentou a batalha com a fé no Senhor, que Ele é o nosso general, que vai na frente, poderoso para vencer toda a batalha. Amém? Vamos abençoar então agora os nossos filhos e a nossa geração, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso galardoador. E o Senhor nos galardoou como filhos. E nós te agradecemos em nome do Senhor. E colocamos os nossos filhos como flechas na tua presença, para que você possa usá-los, moldá-los para o teu propósito. E que todos os nossos filhos, toda a nossa descendência, venha conhecer o Senhor e venha andar nos seus caminhos. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.